quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026. Cláudio Rezende. Com a presença do novo treinador, Barba Domingues. Galo hoje aqui em Porto Alegre, em busca da primeira vitória no Brasileirão. Como é que o time vai pro jogo hoje, Cláudio Rezende? Bom dia! Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta. O Galão da Massa tenta a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro. E vem de um tropeço em casa contra o América, um empate que acabou tendo um sabor de derrota pelas circunstâncias. Gol sofrido praticamente no último lance do jogo. Vamos falar sobre possibilidades de escalação do time para esse jogo de amanhã, que já vai ter aqui em Porto Alegre a presença do novo técnico Eduardo Barba Domingues. Treinador que chegou a ter um assédio do River Plate. River Plate que acabou tendo o comunicado da saída do Marcelo Gallardo. Gallardo não é mais o técnico do River Plate e o clube argentino ofereceu um salário bem mais alto do que o Atlético havia acordado com o Barba Domingues, mas aí entrou o Paulo Brax, que foi o responsável pela negociação, que firmou o pé, falou com o Domingues, olha, continua de pé a nossa proposta, tá tudo certo, apalavrado, então queremos que você venha. E o Barba Domingues também acabou tendo uma postura elogiável. Cumpriu a palavra e mesmo tendo aí esta proposta sedutora de um dos gigantes do futebol argentino, o River Plate, vai chegar ao Atlético, assinou o contrato até o fim do ano que vem. Então, Barba Domingues, mesmo com esse assédio do River Plate, teve aí a diretoria do Atlético, com Paulo Brax, e o treinador também, firme para que ele pudesse assinar o contrato que aconteceu na manhã de hoje. Ele chega amanhã aqui a Porto Alegre na hora do almoço, junto com o auxiliar, junto com o seu representante, e vai assistir ao jogo já em um dos camarotes da Arena do Grêmio, nesta quarta-feira. Dali Rezende, postura interessante, tirar o chapéu aí é do Barba Domingues, novo técnico do Galo. O River Plate, ele teve na mira do River. O River ofereceu um salário maior, então você vê a despedida, a festa que o torcedor do Estudiante fez pra ele. Ele tem grupo, é querido por lá. E manteve a palavra com o Galo. É um bom sinal, né, Hugo? Sim. Mostra que o cara tem palavra, que tem caráter, já estava apalavrado com o Atlético e manteve o acordo. Eu vejo bons indícios nessa chegada do Domingues. Além disso que você citou, é um treinador que está saindo de um clube onde ele era ídolo, onde ele tinha uma zona de conforto. Então ele está encarando hoje uma realidade que é a do futebol brasileiro, que é muito diferente do lugar onde ele estava. Onde estava estabilizado, num trabalho a longo prazo, sem correr risco de demissão. Lá, a turbulência poderia acontecer, mas dificilmente ele iria cair, o campeão já como de antes. No futebol brasileiro, a gente sabe como funciona, né? O Atlético é um clube que tem trocado muito de treinadores, então ele vem para um desafio onde que ele perde completamente a estabilidade que ele tinha, ele vai viver num mercado que é instável. Mas é bom, ele tá querendo dar um passo maior na carreira, o futebol brasileiro hoje é mais competitivo, vem para um clube que está precisando engrenar novamente, que está precisando novamente conquistar grandes títulos, tem um bom elenco, mas que ainda carece de alguns ajustes, então ele chega também, acho que com muita fome e vontade de querer fazer um trabalho dele emplacar aqui no Atlético, com muita organização em campo, um time mais equilibrado, com uma boa gestão de grupo. O Atlético quis atacar, imagino que algumas deficiências em relação aos outros treinadores, né? Uma delas é melhorar essa gestão do vestiário. A outra é tornar o time mais equilibrado, deixar de ser essa peneira, né? O Atlético tem que parar de tomar tantos gols. Agora, independente de treinador, eu já falei isso aqui e repito, poderia chegar o Klopp, poderia chegar o Guardiola. A postura dos jogadores tem que mudar. Se não tiver mudança de postura e os jogadores assumirem uma maior responsabilidade, não adianta chegar treinador que não vai dar jeito. Então, os jogadores também precisam fazer a parte deles. O Galo terá a mesma formação dos últimos jogos? Fala pra gente, Rezende. Olha, a tendência é de que o Atlético tenha a mesma formação dos últimos jogos. Se tiver alguma mudança, vai ser pontual no time,
do Lucas Gonçalves, né? Bom destacarmos que o Barba Domingues vai chegar a Porto Alegre amanhã, mas ele não comanda o time. O Lucas Gonçalves trabalhou os atletas tanto na segunda quanto nesta terça-feira, antes da viagem aqui para o sul do Brasil, e ele pode sim colocar de novo Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e o Renan Lodge, meio campo Maicon, com o Alan Franco, o Vitor, e o Scarpa com o Dudu e Hulk. Possibilidades de mudanças durante o jogo. Tem uma novidade em relação à última partida, a volta do Cissé. Cissé volta a ficar com uma opção no banco de reservas. Quem não viajou foi o Patrick. Ficou em Belo Horizonte, a opção mesmo do treinador. O Júnior Santos segue fora. Então as opções de banco de reservas para amanhã. Aqui no apito final tem Gabriel Delfim e Pedro Cobra. Tem o Preciado para a lateral direita. Tem o Ivan Roman e o Júnior Alonso. Tem o Cissé. Também o Tomás Pérez, pode fazer a estreia dele, o volante argentino. O Igor Gomes, o Bernard, também Reinier, Alan Minda, Cassierra e Coelho. São jogadores disponíveis, 24 atletas que viajaram com a delegação, estão concentrados no hotel aqui em Porto Alegre. E o elenco aí tendo o time, né? Tendo sequência de formação, né, Vini? Eu imagino que o Lucas não vai fazer muitas alterações no time, até acredito também numa repetição do que foi os 2 últimos jogos sob o comando dele. A torcida pegou muito no pé em relação às substituições, principalmente as entradas do Igor Gomes e do Bernard. Eu acho que já está existindo um certo ranço aí do torcedor com o Igor Gomes, com o próprio Bernard. Já saiu o Rony, né? Então tem que mudar, a perseguição tem que mudar para outro jogador. Eu tô falando isso de uma forma até, assim, ou irônica, porque, cara, eu não acho que eles foram os culpados pelo empate do Atlético contra o América, né? Foi uma série de erros, a começar pelo lateral cobrado de forma displicente pelo Renan Lodge. E eu não acho que eles são horrorosos, né? São jogadores que estão devendo, precisam mostrar mais, mas para composição de elenco não acho que seja um problema. Mas o Atlético vai ter que jogar mais, se quiser vencer o Grêmio. Vai ser um jogo difícil. O Grêmio também não está encaixado. O Grêmio também vive um momento de oscilação. Mas o Galo tem que se aproveitar disso, né? Quando o Atlético está numa fase ruim, os times chegam na Arena MRV e se aproveitam desse momento de instabilidade. Chegou a vez do Atlético fazer o contrário, chegar lá na Arena do Grêmio, dar aquela cozinhada na partida, passar assim segurança para as arquibancadas do torcedor do Grêmio, para que o Atlético possa, quem sabe, sair de lá com 3 pontos. Tem que recuperar no Campeonato Brasileiro, chega de adiar, tem que voltar não, né? Tem que começar a vencer logo, senão se complica. E o retrospecto do Atlético na Arena do Grêmio em Resende? Até aqui são 12 jogos do Atlético na Arena do Grêmio, que foi o estádio construído não faz tanto tempo assim. O Grêmio antes jogava, né, em outros tempos lá no Estádio Olímpico. E na Arena do Grêmio o Atlético venceu apenas 2 vezes dessas 12 partidas. Em 2013, com aquele time que tinha Ronaldinho Gaúcho e companhia, o time campeão da Libertadores, e também em 2024, uma virada espetacular aqui. O Galo estava perdendo por 2-0, um jogo num domingo pela manhã, e teve a reviravolta no placar, um gol de pênalti do Scarpa. O Vargas fez o gol da virada e o Galo venceu por 3-2 em 2024. O ano passado, o jogo foi na estreia do Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu muitos gols no início da partida, dominava completamente o Grêmio, não concluiu, vencendo um problema deste ano também do time, e acabou perdendo por 2-1. Então tem essa situação incômoda aí. O Grêmio, na sua casa, o Atlético precisa melhorar o desempenho e buscar essa primeira vitória no Brasileirão nesta quarta. São 24 jogadores relacionados aqui pelo técnico interino Lucas Gonçalves para esse jogo contra o Grêmio nesta quarta, às 9:30 da noite, no Recado do Caixa, na Itatiaia, direto da Arena do Grêmio, sob os olhares do novo técnico Barba Domingues. O provável Galo de Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Renan Lodge, Maicon e o Alan Franco de volantes, com o Vitor e o Scarpa na armação de jogadas, Dudu e Hulk no ataque. As opções do banco de reservas: goleiros Gabriel Delfim e Pedro Cobra, lateral Preciado, zagueiros Ivan Roman e Alonso, para o meio campo Tomás Pérez e Cissé, Igor Gomes, Bernard, Reinier, Alan Minda, Cassierra e Coelho.
treinador Domingues chega amanhã na hora do almoço e vai ter o primeiro contato com os atletas aqui no hotel em Porto Alegre. O Lucas, ele mexeu na estrutura, ele mudou o Atlético taticamente, mudou alguns jogadores de setor, alguns jogadores de algumas funções de determinados jogadores, mexeu em peças, mas a gente viu muito do mesmo, sabe? O Atlético criando oportunidades e perdendo oportunidades incríveis, o Atlético tomando gols completamente idiotas, lá em Nova Lima, na Arena MRV, lá em Nova Lima não fez falta porque o time foi muito eficaz, criou e marcou os gols. Na Arena criou, e aí é o treino, é o trabalho do dia a dia, mas na hora de finalizar, aí é o atleta, aí é o jogador. O acabamento da jogada só tem um responsável, o jogador de futebol. Não sou eu, não é o Caixa, não é o árbitro, não é o Lucas Gonçalves, é o Hulk, é o Igor Gomes, é o Dudu, é o Bernard. Eles são os responsáveis pelo acabamento, tanto ofensivo quanto defensivo. O lateral, quem cobrou, não foi o João Vitor Cirilo nem o Lucas Gonçalves, foi o Lodge. O gol perdido dentro da pequena área, quem perdeu foi o Hulk. Em compensação, lá em Nova Lima, não fui eu, o Edu Panzi, o comentarista, que acertou o pé, né? Não foi nem o Lucas Gonçalves. Foi o Hulk que fez teve uma noite espetacular, marcou 3 gols, né? Teve o Renier, que foi muito bem, o Cassierra, que entrou. Então, chega um momento do jogo que a responsabilidade ela é toda do jogador. O trabalho do treinador tá ali, em fazer você criar oportunidades, num momento de dificuldade, encontrar soluções, como aconteceu no clássico, no intervalo, quando o Atlético teve um primeiro tempo de muita dificuldade e com uma mexida no posicionamento e na função do Alan Franco, o jogo mudou. E o Atlético controlou o América e criou 1, 2, 3, 4 oportunidades e marcou 1. Aí o Valentim fez uma ótima leitura também, mexeu bem e o América chegou uma vez lá e fez o gol. O América foi eficaz, o Atlético nem tanto. Então eu espero o Lucas Gonçalves com uma manutenção de equipe e espero que seja um Atlético em campo mais próximo nas finalizações de Nova Lima do que da Arena MRV. Eu fico por aqui, forte abraço. Valeu, galera. Fui. Fala, massa, finalizando aqui mais um vídeo do canal, muito obrigado, espero que a notícia tenha sido relevante para todos. Já deixa o like para dar aquela força como vocês sempre fazem aí, tá bom? Muito obrigado, tá? E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é 100% do Galão, traz notícia todos os dias em primeira mão para vocês ficarem sempre bem informados de tudo que acontece dentro do clube. Então fica aqui meu convite para vocês fazerem parte da massa aqui no Galo, se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação também, que é muito importante. O like de vocês ajuda demais o canal, então deixa o like aí, tá bom? Fiquem à vontade para estar deixando também a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. Nós olhamos sempre todos os comentários, tá? Não passa um. Então fique à vontade aí no canal de vocês, tá bom? Não esqueçam, gente, deixa o like e verifique se vocês estão inscritos, tá bom? Um forte abraço para quem fica. Hoje tem Galo e eu dou um placar hoje, hein? Hoje suado aí, jogando fora, game difícil, 2-1 pro Galão. Então vamos pra cima, força total, positivos pra gente sair daí com a vitória de 3 pontinhos. Valeu, Massa, até a próxima. Fui.